Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Não reparem a minha voz de locutor de rádio, mas é porque um ventinho meio chato pegou e eu fiquei com a voz na minha boca. Até que ficou bonitinho, né? Mas não é normalmente a minha voz. Então, sejam todos bem-vindos à nossa casa, no Espírito Plano Maior. Nós vamos nos concentrando, deixando lá do lado de fora os nossos desafios, para que a gente possa receber aquilo que a gente veio buscar e, quando voltarmos lá para fora, poder enfrentar esses desafios de frente. Né? Então, nós vamos agora nos concentrando, buscando, vendo a figura morada do Mestre Jesus, buscando nos planos mais elevados, elevar o nosso pensamento até lá e buscar, pedindo a tua licença, Mestre Jesus, para que possamos pedir a tua sustentação e dos amigos espirituais do plano mais elevado, para que possamos continuar a nossa jornada, a fim de que os desafios, que são degraus evolutivos para o nosso espírito, possam ser superados com perseverança, com garantia. E agradecemos, Senhor, principalmente pela oportunidade do Evangelho de hoje, e que possamos, Mestre Jesus, ao dirigirmos aos nossos lares, podemos levar toda essa energia para que os nossos lares fiquem harmonizados e permaneçam nessa harmonia cristã para todos sempre. Que assim seja. Bem, eu vou engatar também a nossa reflexão de hoje. Hoje a minha cola é tecnológica, porque eu não tive tempo de fazê-la de uma forma papelar, então eu fiz de uma forma tecnológica hoje. Mas vamos lá. Caminho da Luz. Um livro ditado por Emmanuel, por Chico, nosso querido Chico, cuja edição foi em 1938, 1939. Não sei se já leram, se não leram, recomendo. Se nós passarmos a ler hoje, nós vamos ver que tem muita coisa que cabe na data de hoje. Eu vou ler um pequeno trecho da introdução, em que Emmanuel diz o seguinte: aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição de todos os valores terrestres para o ressurgimento das energias criadoras de um mundo novo. E natural é que recordemos o ascendente místico de todas as civilizações, ou seja, que recordemos tudo o que aconteceu ao longo de todos esses séculos e milênios das civilizações que aqui aportaram, que surgiram e desapareceram, evocando os grandes períodos evolutivos da humanidade, com as suas misérias e com os seus esplendores, para afirmar as realidades espirituais acima de todos os fenômenos transitórios da matéria. Bem, não é muito claro dizer que os fenômenos da matéria são transitórios. Os únicos que são efetivos são os espirituais. É notório que a gente vive um período de transição no planeta. E que, portanto, todo o período de transição, ele é
seguido de algumas situações que muitas vezes, ou sempre, elas não são controladas pelos encarnados. O que eu quero dizer com isso? Quando nós vivemos, como a Terra vive um período de transição já há décadas, há algumas décadas, vocês não ouvem falar de que a Terra está passando do patamar de provas e expiações para a regeneração. Isso é uma transformação, isso é um degrau evolutivo. E existem criaturas, especialmente espíritos desencarnados, que lutam contra essa evolução. Então, a doutrina espírita nos ensina como nos proteger destas vibrações, dessa energia negativa, desses nossos irmãozinhos menos esclarecidos, que ainda não entenderam as leis de Deus e que ainda um dia certamente encontrarão a luz. E da mesma forma, o Espiritismo também nos ensina, além de proteger, quais seriam, algumas pelo menos, das alternativas ou das possibilidades da gente criar essa proteção. Uma delas é a famigerada reforma íntima. Pô, Mário Clóvis vem aqui e fala de reforma íntima. A Lúcia vem fazer palestra e fala de reforma íntima. Você vem aí e fala de reforma íntima. Reforma íntima. A partir do momento que a gente entra dentro da gente mesmo, passa a se conhecer melhor, é automática a reforma. É automática a reforma. E aí você entra num patamar de vibração onde você começa a se afinizar com aqueles espíritos que querem efetivamente que você participe, que querem participar da evolução do planeta. E uma outra forma de nos proteger do, vamos dizer assim, do assédio dos espíritos menos esclarecidos, dos nossos irmãozinhos menos esclarecidos, é a prática do Evangelho do lar, no lar. E esse é o nosso tema de hoje. Uma pergunta: quem tem o hábito de fazer ou de praticar o Evangelho do lar? Pode responder sem medo, ninguém vai ser punido se não fizer. Eu espero que, após a gente refletir hoje, pelo menos vocês pensem na possibilidade de fazer. Eu busquei trazer para vocês uma reflexão em cima de não como fazer, mas da importância da prática do Evangelho no lar. Vocês sabem quem foi a primeira pessoa que praticou ou implantou o Evangelho no lar? Foi Jesus. Jesus, certa feita, estava numa... Certa feita não, minha esposa não gosta que eu fale essa expressão, certa feita. Então, certa vez, Jesus estava na casa de Pedro. E isso está no capítulo 1 desse livro, que é lindo, maravilhoso, recomendo que leiam. São mensagens. Chama-se Jesus no Lar, pelo espírito de Neil Lúcio. E ele, logo no primeiro capítulo, ele faz uma explanação a respeito dessa passagem de Jesus na casa de Pedro. Eu vou ler alguns trechos para vocês verem o que ele descreve. O capítulo chama-se O Culto Cristão no Lar. E o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou as Sagradas Escrituras. Na época, não era evidentemente o Evangelho do Cristo, mas era a Torá, né? A Bíblia de Moisés. E como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Aliás, é difícil imaginar Jesus não falar com bondade. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? E Simão respondeu: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro? Que faz para atender à tarefa que se propõe? Certamente, Senhor, modela o barro, Pedro também respondendo, imprimindo-lhe a forma que deseja. Jesus insistiu:
E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? Simão Pedro, novamente, lavrará a madeira, usará a enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não afeiçoará a peça bruta. Jesus, durante um instante, ficou quieto e depois respondeu assim: assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Mais à frente ele continuou: a paz do mundo começa sob as telhas a que nos encolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Começa tudo dentro de casa. Nós vibramos pela paz do mundo, nós vibramos por aqueles necessitados, mas principalmente pela paz do mundo e pelos governantes. Mas se nós não temos paz dentro do nosso próprio lar, daqui a pouco eu vou falar a distinção entre casa e lar. Se nós não temos paz dentro do próprio lar, como que as nossas vibrações podem atingir o objetivo a que se propõe? Mais à frente Jesus disse: Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Esse irmão, olhando no fundo dos olhos do mestre, disse: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão. Nós espíritas buscamos, isso eu vi muito a Dona Terezinha. A Dona Terezinha Oliveira era uma pessoa muito conhecida no meio espírita, ela desencarnou, acho que já foi uns 4, 5 anos, mas eu tive a oportunidade de conhecê-la e assistir algumas palestras. E ela era muito, veemente talvez seja uma palavra muito dura, mas ela era muito, eu acho que é veemente mesmo, na questão de utilizar a palavra culto do Evangelho no lar. Ela falou: olha, a gente utilizar a palavra culto dá a impressão de que existe uma ritualística para você fazer o Evangelho no lar, quer dizer, um ritual. E a doutrina espírita ela não divulga rituais, ela deixa você à vontade para fazer do teu coração, da tua vontade, enfim. Né? Mas eu acho que é importante a gente saber o que significa essa palavra culto. Culto é orar e estudar. Então, quando nós estamos fazendo o culto do Evangelho no lar, nós estamos orando e estamos estudando a boa nova de Jesus. Como eu falei, hoje é tecnológico, né? Então, o que é o culto do Evangelho no lar ou o Evangelho no lar? É uma reunião familiar de sentimento apurado com um único objetivo: de orar e de estudar o Evangelho de Jesus. Eu disse que eu ia falar da distinção entre casa e lar. A casa é uma estrutura física, isso aqui é uma casa. O lar, ele tem uma estrutura emocional, ele tem uma estrutura de sentimento. Então está envolvido no lar o sentimento das pessoas que participam dele. Isso é vibração. Como diz Jesus aqui, pelo Espírito de Ney Lúcio: se nós não temos entre quatro paredes paz, como que nós podemos pregar a paz fora das quatro paredes? Portanto, o Evangelho no lar é isso. É uma reunião familiar envolvida por um sentimento e um objetivo comum de oração e de estudo da boa nova do Cristo.
Livro dos Espíritos, na questão 649, está no capítulo que fala das leis morais, fala sobre a lei de adoração. E Kardec perguntou aos espíritos o que seria a adoração. E os espíritos responderam: é a elevação do pensamento a Deus. Através da adoração, a criatura se aproxima do Criador. O homem se aproxima de Deus. Por que eu digo isso? Porque nós estamos falando em oração. Adorar é elevar o pensamento a Deus e não levar o pensamento. E o que é elevar o pensamento a Deus? É você se desprender de toda e qualquer influência material no momento do seu, como nós estamos falando do Evangelho no lar, no momento do Evangelho. Então é se desprender totalmente das questões materiais. E os Espíritos deixam nesta resposta 3 aspectos interessantes com relação à adoração e oração, que é louvar, pedir e agradecer. Louvar é se aproximar de Deus. O pedir é estar em contato permanente com Ele. E o agradecer é manter este contato com Deus ao tempo todo da tua oração. Louvar, pedir e agradecer. No Evangelho de Mateus tem um capítulo, um versículo de um determinado capítulo, não me recordo agora qual é, que diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Aqui, neste versículo, nós temos 3 aspectos bastante interessantes para que a gente reflita a respeito. Fechando a tua porta. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Então, antes de fechar a porta, entra no teu aposento. Significa entrar dentro de si mesmo, entrar dentro da tua consciência. E tudo que se relaciona à materialidade. E ora a teu Pai. Ora que Ele te atende. É como ele fala no final, que recompensará publicamente. É mais ou menos aquilo lá, né? Batei e abrir-se-vos-á, buscar e acharei, né? Pedi e obtereis. Então, é uma forma da gente poder interpretar o Evangelho dos evangelistas, buscando no seu conteúdo mais íntimo, né? Todas essas mensagens que o Cristo procurou passar para a gente. No fundo, nós estamos falando de reforma íntima. E mais à frente, no outro capítulo de Mateus diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. 2 ou 3 não significa necessariamente 2 ou 3 encarnados. Porque quando nós abrimos a porta do nosso lar, irradiando luz para fazer o Evangelho, o que vem do Espírito desencarnado, buscar a mesma forma que a gente está buscando naquele momento, oração e aprendizado, a gente não faz ideia. Então, mesmo que a pessoa fale: mas na minha casa ninguém participa do Evangelho, eu faço sozinho. Sozinho você não faz. Porque você está assim de acompanhamento. Assim de acompanhamento. Na minha casa, por exemplo, nós fazemos o Evangelho em casa toda terça-feira, às 22 horas. De vez em quando, 22 e 15, né? Porque a minha esposa, ela trabalha de terça-feira numa outra casa espírita. Então, numa terça, numa semana, ela faz palestra. Na outra semana, ela faz orientação e atendimento. Então, tem semana que eu vou buscar. Então, tem semana que ela chega um pouquinho depois das 22. Então, nós já pedimos o perdão dos espíritos e eles têm esse jogo de cintura, né? Então, eles perdoam, né? E lá em casa nós fazemos realmente em 3 encarnados. Eu, a minha esposa e a Mel. A Mel é a cachorrinha. A cachorrinha, primeiro ela fica oriçada querendo subir na cama. Depois você fala: não, você vai na sua caminha que nós vamos fazer o Evangelho. Ela deita e fica ali e ouve o Evangelho. E nós colocamos lá os 3 copinhos de água fluidificada,
Se ela não toma à noite ou de madrugada, no outro dia cedo, ela toma aguinha. E eu confesso a vocês que eu fico muito feliz de ver isso. Porque ali naquela água tem uma energia que certamente promove um pouquinho mais de tempo ela com a gente. Né? A gente se apega nesses animais e depois o sofrimento é muito grande quando vai. Né? Então é isso. O lar, André Luiz diz isso, né? Com relação à luz que se forma no lar. O lar que cultiva a prece transforma em fortaleza e as entidades das sombras experimentam choques de vulto ao contato com vibrações luminosas desse santuário do Mestre. Quais são os benefícios do Evangelho no lar? Primeiro, se faz a luz, e onde se faz a luz a treva não penetra. Né? Os benefícios pessoal, nós desenvolvemos dentro de nós mesmos temperança, paciência, compaixão, amor, caridade. Qual é o benefício familiar? A harmonia no lar. E tem um benefício que ele é coletivo. As vibrações, quando nós fazemos o Evangelho no lar, ela se esparge, ela se distribui, ela alcança o seu vizinho, o seu quarteirão, o quarteirão vizinho. Tal é a intensidade com que você emite luz e com a presença dos irmãos espirituais de luz dentro do nosso lar. Eu lembro aqui de uma passagem de um senhor que foi abandonado pela família porque ele praticava o Evangelho no lar e a família não concordava com aquilo, talvez por outro segmento religioso, e ele acabou sendo abandonado e saiu de casa e foi morar numa pensão. Então ele fazia o Evangelho sozinho em casa, foi morar numa pensão, entrava no seu aposento na pensão e continuava fazendo o Evangelho no lar. O lar dele era o aposento da pensão. Até que em um determinado dia, como vai acontecer com todos nós, ele retornou à parte espiritual. E quando, depois de algum tempo lá na parte espiritual, ele recebeu a visita do seu mentor, dizendo a ele o seguinte: hoje você bota uma roupa bacana, que você vai participar de um evento. Ele falou: vou participar de um evento, você vai receber uma homenagem. Aí ele falou: mas eu receber uma homenagem? Eu não tenho formação nenhuma na Terra. Não tenho nenhum título, nada, mas que tipo de homenagem? Não, se arruma. Então, no horário marcado, no dia marcado, o mentor passou, pegou e levou numa assembleia onde tinha 600, 700, 800 espíritos ali, né? E naquele instante, ele olhou todo aquele pessoal e falou: mas eu não conheço ninguém aqui, mas qual é o motivo da homenagem? Ele falou: é exatamente por isso que eles estão aqui. Eles querem te prestar uma homenagem de agradecimento. Que a cada dia, seja no seu lar que você foi obrigado a sair, ou no seu aposento de pensão durante o período que você lá ficou, você não sabe o quão benefício você fez a todos esses espíritos que estão aqui. Então eles vieram, a título de agradecimento, prestar uma homenagem a você. O objetivo, gente, de eu estar conversando com vocês hoje é exatamente de trazer para vocês não uma receita de bolo. Tá? Fazer o Evangelho lá não tem uma receita de bolo. Existe uma orientação, que é a prece inicial, né? A leitura do Evangelho, a leitura de um livro de mensagens, ou do Evangelho de um livro de mensagens, a leitura dos Evangelhos, dos evangelistas. Isso não importa. O Evangelho no lar é uma coisa muito simples. Tudo que é de Jesus é muito simples. Então, peça inicial, leitura, um pequeno comentário sobre a leitura que foi feita, e quem quiser comentar, comenta, quem não quiser ficar só ouvindo, ouve. Né? Fazer as vibrações e depois a prece final. Isso não é uma receita do Evangelho, isso é uma orientação. Né? Então, mas o meu objetivo hoje não era trazer isso, era trazer para vocês, a nível de a gente se conscientizar, a importância de se praticar o Evangelho. Eu estava conversando com o Claudio um pouquinho antes da gente iniciar aqui, e a gente conversou exatamente sobre isso. Por exemplo, nós estamos aqui, né? Como ele mesmo fala nas orientações dele. O que você veio fazer aqui com o Evangelho? Como é que você se sente? Nossa, me sinto muito bem. Imagine fazer o Evangelho no lar. Você vai se sentir bem no seu lar.
Você vai se sentir bem no seu dia, você vai levar essa energia positiva para o seu trabalho. Então, o objetivo maior, por isso que eu falei no início da palestra, eu espero que, no mínimo, vocês pensem a respeito. Pratiquem. Só traz benefício, não faz mal a ninguém. É uma necessidade, porque é uma necessidade nossa. Nós ainda precisamos disso. Bom, e, para terminar, eu gostaria de ler também uma outra mensagem que está no livro, outra não, porque outra é Jesus no Lar, mas uma mensagem que está no livro Luz no Lar, de Espírito Diverso. No caso, essa mensagem é de Sheila. E o título é Luz no Lar. Sheila nos diz: organizemos o nosso agrupamento doméstico do Evangelho. O lar é o coração do organismo social. Em casa começa a nossa missão no mundo. Entre as paredes do templo familiar, preparamos-nos para a vida com todos. Seremos lá fora, no grande campo da experiência pública, o prosseguimento daquilo que já somos na intimidade de nós mesmos. Fujamos à frustração espiritual e busquemos, no relicário doméstico, o sublime cultivo dos nossos ideais com Jesus. O Evangelho foi iniciado na manjedoura e demorou-se na casa humilde e operosa de Nazaré, antes de espalhar-se pelo mundo. Sustentemos em casa a chama de nossa esperança, estudando a revelação divina, praticando a fraternidade e crescendo em amor e sabedoria, porque, segundo a promessa do Evangelho Redentor, onde estiverem 2 ou 3 corações em seu nome, aí estará Jesus, amparando-nos para a ascensão à luz celestial, hoje, amanhã e sempre. Fica a mensagem. Pense na prática do Evangelho no lar. Pratique. É bom, é necessário e é de muita felicidade interior. Que Jesus nos abençoe, muita luz, muita paz a todos. Obrigado. Olá, boa noite. Tá cheio hoje, né? É calor, né? O povo sai de casa, não tá aguentando ficar em casa, né? Tá certo. Vamos fazer nossas vibrações? As vibrações são importantes por alguns motivos, mas vou citar um só. Para a gente se sintonizar com nossos mentores, com o nosso plano maior, né? E aí, quando a gente entrar na cromoterapia depois, a gente sente os efeitos melhores. Bom? Então, vamos fechar os nossos olhos. Pedir ao nosso Mestre Jesus que acalme o nosso coração. Que deixe as nossas preocupações do lado de fora da casa. E vamos começar a vibrar pela paz mundial. Vamos pedir a Jesus que abençoe todos os dirigentes que são responsáveis por essas nações em guerra. Que Jesus possa tocar o coração de cada um e encaminhar a paz. Paz que nasce do perdão, da paciência, da tolerância, do mesmo jeito que na nossa casa. Vamos pedir então que também Jesus abençoe com o nosso amor, com as nossas energias, o nosso país. Que o Brasil possa ser abençoado profundamente. Que os nossos dirigentes encontrem a paz de diversas maneiras. Pensem mais no povo que em si mesmos. Vamos pedindo para cada esfera, aqui na cidade, no Estado, na esfera federal, cada gestor público possa ser abençoado.
E agora, meus amigos, com o coração cheio de amor que Jesus nos ensinou, vamos vibrar pelos hospitais. Aonde tiver um leito com acamado, precisando de cuidados hospitalares, que as bênçãos de Jesus possam reanimá-lo. Que possamos tocar o coração de cada um deles. E continuando na nossa vibração, vamos pedir também pelos trabalhadores dos hospitais, pelos trabalhadores da saúde, que dedicam uma vida para cuidar da gente em todos os momentos. Que eles possam se sentir abençoados, acalantados, que eles possam ter um pouco da retribuição de todo o amor que eles doam para todos nós. E com esse coração cheio de bondade que todos nós estamos unidos aqui, vamos vibrar também pelos acarcerados, aqueles que erraram e estão em prisões humanas, refletindo ou não pelo seu erro, que eles possam se arrepender, que eles possam buscar a reparação do que cometeram de errado, e que tenham a certeza no coração que Jesus sempre abençoa e nosso Deus perdoa qualquer tipo de problema, qualquer tipo de falta. Depois deles, vamos vibrar por todos os doentes crônicos, de todos os tipos: Alzheimer, Parkinson, diabetes. Que o nosso coração vibre profundamente por cada uma dessas doenças. Que as pessoas que estão com doenças possam se sentir abençoadas. Vamos vibrar também por todos os idosos que estão solitários em sua casa nesse instante. Que Jesus possa abençoá-los na sua cama, no seu quarto, aonde eles estiverem. E continuando aqui, amigos, nessa vibração e nesse pensamento unido aos nossos mestres e guias, vamos vibrar também por todos os nomes que estão aqui na caixinha e aqui na nossa live. Que essas pessoas que realmente estão necessitadas possam receber a visita do Mestre, dos seus companheiros, dos seus guias, para ajudá-las e encaminhá-las da melhor forma possível. Também vamos vibrar por todos os viciados, de todos os tipos, em drogas, remédios, jogos, sexo. Que todos os viciados possam ter uma força a mais para vencer o vício. E finalizando, vamos vibrar por nós mesmos. Vamos pedir aos mestres, os nossos guias, que Jesus possa abençoar-nos, nos permitindo reenergizar toda essa doação que fizemos. E com essa mente, com esse coração mais calmo, vamos agradecer. Agradecer a oportunidade de ouvir uma palestra tão instrutiva. Agradecer a chance de aprender o que é o culto no Evangelho do Lar. E a oportunidade de estar aqui na casa. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Vamos, tem alguns recados aqui, vamos ver. Essa lista cresce cada vez, né? Mas é assim. Então vamos lá. A gente está perto do final do mês, né? E a gente tem aqui uma doação para 30 a 35 famílias de cesta básica. E assim, gente, vocês sabem, né? Quando a gente não tem nem o que comer, o desespero que é, né? E essas famílias só contam, uma das recursos principais de alimentação somos nós, essa casa. Então a gente precisa muito da ajuda de vocês, tá bom?
de qualquer valor. Pode trazer os alimentos que estão ali na listinha, pode doar em dinheiro também, Pix, só não vale carnê, essas coisas que não dá certo. Tem o bazar, quem quiser comprar coisinhas do bazar, revertidos da cesta básica também. Aí aqui, vocês estão vendo aqui, está terminando a cartela com esse carrinho de rolimã. Né, os mais jovens aqui não sabem nem o que é. Pesquisa no Google, era legal, viu, gente? Eu vi vocês rindo, tem algumas pessoas rindo aqui não sabem o que é carrinho de rolimã. Mas é legal, garanto para vocês que é legal. Rala o joelho às vezes, se fizer errado, mas é bom. É só R$5 cada número, tá bom? Conto com vocês para a gente zerar isso daqui hoje. A Silvana principalmente. A gente tem as terças-feiras o curso básico da doutrina, para quem quiser aprender mais, entender mais com o professor Carlos. É muito legal. Recomendo a todos. A gente tem na quinta-feira a entrevista de orientação sobre quem quiser conversar. Ele é muito legal na orientação. Fora da orientação não é tão legal, mas na orientação ele é muito bom. Nasceu para isso, viu? Quem tiver com problema emocional, estiver querendo entrar numa cura física, uma ajuda, né? Ou simplesmente conversar sobre a doutrina, o Claudio Mir vai estar atento. Precisa agendar com a Margarida aqui na frente. Nesse próximo sábado tem o tratamento de cura. Alguns de vocês vão vir, né? Tem que vir, isso, muito bem. Estaremos aqui e contamos com a presença de vocês, quem estiver. Quem quiser participar do tratamento e ainda não está inscrito, a entrevista com o Claudio Mir na quinta-feira. Tá bom? É um sábado por mês e é uma cromoterapia dedicada à pessoa. Então todos os médiuns da sala ficam vibrando por essa pessoa só. Nós temos a biblioteca no andar de cima com mais de 1000 livros. E assim, gente, eu sempre falo com todo mundo esse recadinho. Quem é espírita e não lê, é mais ou menos que nem espírita e não faz evangelho no lar, entendeu? Está faltando umas perninhas aí. E dá para completar, porque estudar nunca é demais. Faz bem para a cabeça, mantém a cabeça boa e mantém a gente ligado com os espíritos superiores. A gente tem tanta distração para sair disso, tanta notícia ruim o tempo inteiro. Vamos concentrar o nosso dia. E não precisa nem gastar dinheiro. A biblioteca aqui é ótima e tem bastante livro. A gente tem as lives no Facebook, que nem essa que está ocorrendo agora, e de domingo também. Quem quiser participar é muito bem-vindo. Tá bom? E por último, vocês já não me aguentam mais, tragam garrafinhas de água para a gente fluidificar na cromoterapia. Vai durar a semana toda e vai ajudá-los também. Tá bom? Muito obrigado. Vamos para a cromoterapia então.